Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 9 de setembro, cuja leitura bíblica do dia, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, e Salmos 35 a 37. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, dá uma pausa no vídeo, acompanhe com seus olhos, Lucas, capítulo 17, versos 1 a 10, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé, como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Tu, porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É bem possível que você fique chateado comigo, mas precisamos conversar sobre o perdão escandaloso. Vou fazer algumas perguntas. Você desconfia de quase todos? Você sempre tem desconfiança das pessoas? Você é resistente a fazer novas amizades? Você se irrita com facilidade? Você sente uma tristeza profunda, uma angústia que nem sabe explicar quando está sozinho? Você se faz de vítima com frequência? Você faz julgamentos dos outros, mesmo sem saber de detalhes? Você não se importa se feriu ou magoou alguém com suas palavras ou atitudes? Você despreza ou é insensível quanto ao sofrimento dos outros? Será que não há uma grande ferida em seu coração por talvez ter sofrido uma mágoa sobre algo que alguém lhe fez, mas que ainda você não liberou perdão? E aí acaba gerando essas situações das perguntas anteriores. É preciso um perdão escandaloso. Como assim escandaloso, irmão? Versículos 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Lendo sem óculos com dificuldade de enxergar, né? A letra gigante lá por cima, mas glória a Deus. Um perdão escandaloso é aquele praticado diante de uma dificílima situação de escândalo. Inclusive, de talvez até situações de serem vivenciadas que talvez fosse uma boa desculpa para alguém esfriar da fé.
Talvez você não esteja congregando com os irmãos em Cristo por algo tão absurdo assim ter acontecido na sua vida. Um escândalo, algo escandaloso e uma situação dificílima. É preciso um perdão escandaloso. E você já vai entender. Versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Um perdão escandaloso é aquele praticado sem limitação, mesmo diante de terríveis pecados. E aí eu vou me valer de um texto lá em Mateus 18, 15 a 22. Diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Na situação aqui de Lucas 17, olha, se vier até 7 vezes pecar, perdoa. Já em Mateus 18, Jesus fala, olha, perdoa. E aí Pedro fala, Senhor, eu perdoo até 7 vezes? Aí aqui em Mateus Jesus fala, negativo. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É um perdão escandaloso. É de algo que a pessoa peca, nos ofende, mas em todo tempo perdoamos. E possivelmente Jesus estava se mencionando a algo que Gênesis registra. Gênesis 4, de 8 a 20. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher,
E ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade, conforme o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Aí, saltando para o verso 23, continua dizendo assim: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, creio que o Senhor também estava fazendo menção a isso, tá? De uma terrível situação como essa registrada em Gênesis, até algo assim deve ser perdoado, um perdão escandaloso. Eu encontrei uma notícia no portal Guia-me, de um exemplo de um perdão escandaloso no cotidiano. Diz assim o título da headline da matéria: Pastor evangeliza na prisão viciado que lhe deu 37 facadas. 2 pontos. Abre aspas. Ele precisa de um salvador. Fecha aspas. O pastor Kevin Ransby foi esfaqueado 37 vezes por um viciado em drogas que invadiu sua casa nos Estados Unidos da América. Às 3 da manhã, em agosto de 2009, o pastor Kevin Ransby acordou com o som de um vidro quebrando no andar debaixo de sua casa em Detroit, Estados Unidos. Era muito comum que usuários de drogas entrassem em propriedades vazias para consumir entorpecentes. Como pastor do centro da cidade, abre aspas, interagi com muitos drogados, traficantes e membros de gangues ao longo dos anos. Eu entendia os perigos de viver e ministrar nesta comunidade, mas também sabia que era um campo missionário para o qual Deus havia me chamado, disse Ransby à AG News. Naquele dia, Ransby, ou AG News, tá? Naquele dia, Ransby, ou Ransby, agora estou na dúvida, né? Estava sozinho em casa, depois de terminar uma longa semana evangelística nas proximidades de Highland Park, na região metropolitana de Detroit. Sua esposa e filhos foram visitar parentes em outro estado. Abre aspas. Acendi as luzes, bati uma raquete de tênis nas paredes e gritei: Esta é a minha casa! Sai daqui! Quando cheguei ao pé da escada, um homem me apunhalou no abdômen com uma faca de 25 centímetros da minha própria cozinha. Fecha aspas. Relata o pastor. Ransby caiu para frente e a faca o perfurou ainda mais, criando um ferimento de 18 centímetros. Pensa nisso. 18 centímetros. Quando viu as pupilas dilatadas e o olhar vago daquele homem, percebeu que ele estava doidão de crack. Abre aspas. Ele afundou a faca no meu corpo novamente e gritou: Onde estão as chaves e o dinheiro? Não consegui falar enquanto o homem vasculhava a casa e voltava para desferir mais golpes. Ele me esfaqueou 37 vezes antes de finalmente perder o interesse e me deixar sangrar no chão da cozinha. Fecha aspas. Conta o pastor. Esperando morrer a qualquer momento, Ransby lembra que começou a orar. Abre aspas. Implorei a Deus que protegesse minha família,
e não os deixasse ficar amargurados por causa do meu assassinato. Uma pausa aqui. Ele estava pedindo que os familiares dele, que estavam em outro, a família que estava em outro estado, sabendo da morte dele, não deixasse de perdoar esse algoz, ok? O assassino dele. Naquela hora, a oração dele, Senhor, que eles perdoem esse assassino, Senhor. Tá? Voltando. Pedi a ele, a Deus, que fosse um pai para meus filhos quando crescessem sem mim. Ao terminar de orar, comecei a perder a consciência. Fecha aspas. E aí vem uma jornada de cura e perdão. Ele era um pastor, ele orou para que Deus ajudasse a família a perdoar, mas acompanha aqui comigo. Ransby acordou uma semana depois no hospital, cercado pela família e amigos. Ele passou por uma jornada de recuperação física, mas também emocional. Eu gostaria de poder dizer, e aí eu acrescento espiritual. Eu gostaria de poder, abre aspas, eu gostaria de poder dizer que acordei de um coma com o perdão brotando em meu coração. Mas pera aí, ele não tinha orado para que os outros perdoassem o algoz dele? Hã? Mas aí, continuando. Na verdade, o medo e a raiva esmagadora que senti ao lembrar do ataque foram tão angustiantes quanto minhas feridas físicas. Fecha aspas, afirma. Ransby confessa que chegou a declarar: eu perdoo, por um sentimento de obrigação cristã, mas sabia que não era sincero. Abre aspas. Cada dia era uma lembrança de algo que aquele homem havia roubado de mim. Minha saúde, meu senso de segurança, as finanças da minha família, a inocência de meus filhos, meu ministério, fecha aspas, conta, abre aspas. Eu fantasiei sobre caçar o homem, presta atenção, um pastor que tinha orado para que a família perdoasse o seu algoz, tá? Eu fantasiei sobre caçar um homem, pessoa ir atrás do homem para matar. Eu pensei em suicídio, mas em meio à turbulência senti o chamado do Senhor. Kevin, você foi muito perdoado. Ou seja, Kevin, eu escandalosamente perdoei você. Confessando minha incapacidade de superar o ódio, convidei Jesus para trabalhar em meu coração. Fecha aspas, acrescenta o pastor. E aí vem o encontro com o agressor. 3 anos após o ataque, Ransby compareceu ao julgamento de seu agressor. Abre aspas. Eu estava nervoso ao entrar no tribunal, mas também estava confiante no que Deus havia feito em minha vida. Fecha aspas, afirma. Ransby surpreendeu o tribunal quando se recusou a compartilhar o depoimento da vítima. Lembra que ele era vítima? Lá no tribunal, ele não quer falar nada não. Mas em vez disso, inspirado pela história de José, que perdoou seus irmãos e exaltou a Deus, ele escolheu compartilhar uma declaração de vida. Como assim? Abre aspas. Expliquei que agora era um homem melhor por causa do ataque. Eu tinha me tornado o melhor marido, pai e pastor. A dor me deu a oportunidade de me tornar mais semelhante a Jesus. Fecha aspas, disse na ocasião. O homem recebeu uma pena de prisão de 18 a 40 anos. Não tem o que fazer. Pode perdoar, mas
tem que pagar na justiça dos homens. Ransby diz que hoje está livre para viver sua vida sem o fardo da falta de perdão. Nos últimos 8 anos, o pastor conta que conversou com o agressor através do e-mail da prisão. Isso fez mudar sua visão sobre aquele homem. Abre aspas. Eu o vi apenas como um monstro que me custou tudo. Um viciado inútil, que pensava que uma droga era mais importante do que minha vida. Fecha aspas. E aí ele acrescenta, abre aspas. Agora, o vejo como um homem que se mudou para o outro lado do país, para se reencontrar com uma filha distante, apenas para enfrentar a rejeição dela. Vejo um homem que voltou às drogas para lidar com uma dor que não estava preparado para enfrentar. Até vejo um homem que não está totalmente ciente do que fez a minha vida e a minha família. E então eu ouço Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. E quando me permito ouvir essas palavras, vejo um homem que precisa de um Salvador, assim como eu. Fecha aspas. Ransby fundou o Fight to Forgive, Lute para Perdoar, um ministério evangelístico criado para levar as pessoas ao perdão e à reconciliação por meio de Jesus. Minha missão é levar as pessoas a um Deus que cura e restaura. Fecha aspas. Ele explica. Duzentos milhões de histórias nós encontramos relatos verídicos de pessoas que escandalosamente perdoaram outras. Quando o olhar humano nos diz que aquela pessoa não merece, nós vemos pessoas que entenderam que precisavam perdoar. Não poderiam continuar com aquilo dentro de si. Na Bíblia, nós vemos exemplos de escandalosos perdões. Por exemplo, José, até citado aqui na matéria, ele perdoou escandalosamente seus irmãos que lançaram na cisterna, depois o tomaram e o venderam como escravo. Perdoou. Estevão, que perdoou escandalosamente seus algozes que estavam ali ao apedrejar e ele morrer como o primeiro mártir cristão. Perdão escandaloso. Como pode alguém estar morrendo, perdoar essa pessoa que está o matando? A mulher que ungiu os pés do Senhor, Lucas 7, o texto diz, Jesus diz, que ela correspondia, que ela foi escandalosamente perdoada, ela foi muito perdoada. É por isso que ela está demonstrando tanto amor assim. Por exemplo, a mulher apanhada em adultério recebeu um escandaloso perdão diante ali de todos, em que Jesus, com muita sabedoria, não caiu na artimanha deles e também também perdoou aquela mulher, quando de fato ela deveria, não apenas ela, mas o homem também, que o texto ali não cita que foi apresentado, ela merecia a punição. E mais do que esses exemplos, você e eu, em Cristo Jesus,
nós fomos escandalosamente perdoados pelo Senhor. Mateus 18, 23 a 27. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aqui o Senhor, claro que ele aponta para Deus. E esse servo aponta para nós. 10.000 talentos era uma quantia assim, inconcebível de alguém conseguir pagar em vida. Algo assim, nosso dinheiro aqui, coisa de milhões e milhões. Algo assim impagável. Você e eu tínhamos uma dívida impagável com Deus. Nossos pecados ofendem a santidade de um Deus que é santo, santo, santo. E porque a nossa natureza é pecaminosa, todos pecaram em Adão, nós fomos separados de Deus. Estamos destituídos da glória de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas Deus se compadeceu de nós, comprou a nossa briga e enviou o seu Filho, Jesus. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, humilhando-se em forma de homem, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele habitou entre nós, viveu sem pecado, tendo sido gerado sem pecado. Morreu sem pecado, mesmo sendo em tudo tentado, em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, para que a dívida que era minha e sua fosse paga por ele, pelo derramar do seu precioso sangue. E dessa forma, quitando a nossa dívida, rasgando a cédula de dívida que era contra nós. Você e eu merecemos a condenação eterna. Mas Deus, por sua grande graça e misericórdia, escandalosamente nos perdoou. E aí, eu te pergunto, como então vivermos esse perdão? Como conseguir perdoar assim, sem limite, sem reservas? É isso que vamos ver aqui no nosso texto. Versículos de 1 a 3, nós vemos que é, em primeiro lugar, olhando para dentro de si. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma molha tafona, a pedra de um moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. Ou seja, olhando para dentro de si, em primeiro lugar, considerando que também peca contra o próximo e de igual modo deseja ser perdoado. Você também erra com as pessoas, mas você quer perdão. Como é que faz? Eu também peco contra as pessoas e também quero ser perdoado. Como é que faz?
considerando também, olhando para dentro de si, considerando que também peca contra o próximo e de igual modo já foi perdoado por outras pessoas diversas vezes. Quantas vezes você não errou com as pessoas e as pessoas te perdoaram? Aí você vai se colocar no papel de não perdoar? Espera aí. Olha para dentro de si. Olha para dentro de si, considerando que também peca contra o próximo e não é melhor do que qualquer pessoa. Porque é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele por quem vier. Ou seja, olhe por você mesmo. Ou seja, você está suscetível a também pecar de forma tão estrondosa, numa situação tão difícil, de causar tanto dano a alguém. E você certamente, nesse momento, vai querer ser perdoado. O problema é que muitas vezes as pessoas pecam contra nós, nos ofendem, e nós simplesmente nos colocamos num pedestal, achando que nós somos diferentes daquele que nos ofendeu. Não. Olhe para dentro de si. Primeira coisa. Segunda atitude. Não ignorando. Por quê? Versículo 3 na parte B. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mateus 18, nós vimos anteriormente, diz assim, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Perdoar não significa esquecer. A pessoa errou contigo, vai e fala para a pessoa, você errou comigo, nisso. Às vezes, as pessoas acham que perdoar é esquecer, e não é. Eu, pelo menos, eu não vejo nenhum texto na palavra de Deus nos mostrando que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Para muitos, perdoar uma ofensa é como se fosse afogá-la, mergulhá-la no mar do esquecimento, lá no nosso coração. E isso não é verdade. Para que haja um verdadeiro perdão, muitas vezes, é bastante necessário reviver a dor causada por alguém no passado, o que pode trazer, no momento, um pouco de mágoa. Lembra da notícia que eu li? Do pastor que sofreu 37 facadas? Então, ele precisou reviver aquilo para que ele perdoasse. Então não é ignorando, tá? Não é ignorando. Quando finalmente perdoamos, e isso precisa ser o quanto antes já, para ontem, sabemos que a ferida foi causada, mas depois cicatrizada, e agora não causa mais dor. Então, se necessário, confronte em amor. Terceiro, não espiritualizando a coisa. Por quê? Versículos 5 e 6. Qual foi a resposta dos discípulos, e mais especificamente apóstolos? O texto de Lucas faz questão de dizer, eles disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eles pediram para Jesus aumentar a fé, ok? E Jesus responde,
Se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, vocês iam mover a amoreira para que ela fosse para o mar, ok? Só que perdoar é um ato de amor ao próximo? Sim. Mas os discípulos não se consideraram à altura do alto padrão exigido pelo Senhor. É um perdão sem limite. É um perdão escandaloso. Só que presta atenção que não foi qualquer um. Ah, foi um que falou, foi outro. Não. A Bíblia diz que os apóstolos foi um pedido generalizado. Não foi um pedido generalizado de alguém da multidão. Não foi um pedido generalizado dos discípulos de uma forma geral, os que seguiam a Cristo, que tinham fé nele. Não foi o pedido de um dos apóstolos, de Judas. Não foi. Foi dos apóstolos. Foi algo generalizado. E aí, nós devemos crescer em fé? Sim, devemos. Segundo aos Coríntios 10, 14 a 16. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Então, sim, devemos crescer em fé. Quanto mais fé em Deus, na sua palavra, mais nós somos inundados do amor de Deus, ok? Você já me ouviu falar aqui que nós precisamos caminhar da fé e ir ao amor, conforme lá 2 Pedro 1, versos 5 a 8. Só que presta atenção no texto, pelo amor de Deus. Jesus expôs algo aqui importantíssimo. Importantíssimo. Eles pediram: Jesus, acrescenta-nos, aumenta-nos, eleva-nos a fé. O que Jesus falou? Que se eles não perdoassem, era evidência de que não havia fé. Vocês estão pedindo para eu aumentar a fé? Se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, vocês dariam uma ordem para que a amoreira ela saísse de onde está arraigada e fosse plantada no mar, e ela obedeceria. Jesus falou para eles: se vocês não querem perdoar, vocês não têm fé. Vocês não são meus discípulos. Vocês continuam perdidos. Ou seja, o perdão não é uma questão de uma capacitação espiritual, numa fé aumentada, minha fé cresceu. Não. Mas trata-se do básico da fé que um discípulo, versículo 1 diz, disse aos discípulos, e um servo, de versículos 7 e 10, menciona dos servos de Cristo deveria viver. É simples assim. Não é questão de espiritualizar a coisa. Eu não consigo perdoar. Senhor, aumenta a minha fé. Se você que diz ter fé em Jesus Cristo, você não consegue perdoar, você não está em Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mateus 6, 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, a única coisa que Jesus quis explicar no modelo de oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E é simples
assim. É simples assim. Quarto lugar, obedecendo. Sim, obedecendo. Versículos 7 a 9. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dará graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Ou seja, muitos não perdoam porque são orgulhosos e, de fato, ainda não estão comprometidos com os ensinos do Senhor Jesus para simplesmente praticar a obediência. Ah, então quer dizer que se eu não perdoar, não vou para o céu? Ah, vamos fazer isso de uma forma mais madura, tá? Por que não nós nos perguntarmos assim? Alguém que está indo para um reino tão puro e perfeito, da eterna redenção, na Nova Jerusalém, não perdoaria? Uma pessoa verdadeiramente salva, que tem a natureza transformada, tornou-se nova criatura, escolherá não perdoar seus ofensores? Um cristão que foi escandalosamente perdoado pelo Senhor decidiria não perdoar as pequenas dívidas que o próximo faz com ele? Obedeça. Simples assim. Ah, eu não consigo. Então, tem algo errado. Porque se você não consegue perdoar, significa que você ainda não foi perdoado por Deus. Foi Jesus que disse, foi Jesus, o Senhor Jesus que disse: ah, é muito difícil. Tudo bem. Mas se você não perdoar, você ainda não foi perdoado. Jesus disse. E quinto e último lugar, entregando a Deus toda a glória. Por quê? Versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha, fulano fez tal coisa grandiosa assim comigo, como eu sofri, e eu, um servo de Deus, uma pessoa espiritual, eu perdoei. Servo inútil. A Deus toda a glória por você ter perdoado. Nós precisamos praticar o perdão que é escandaloso à nossa humanidade. Porque você e eu fomos escandalosamente perdoados por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.